Sejam bem-vindos ao Instituto Clamor pelas Nações, a semana 5. Vamos falar sobre a unção, sobre ataque e independência no módulo de governo. Tem sido um tempo maravilhoso, temos aprendido muito do Senhor, principalmente sobre como o Senhor deseja estabelecer o seu reinado sobre as nossas vidas e sobre as dificuldades que cada um de nós temos quando se trata do reino de Deus, porque às vezes nós não sabemos nos render completamente ao reino de Deus e às vezes percebemos que o inimigo tenta nos atacar, ocupar os espaços em nossos corações, em nossas vidas, para que não tenhamos todo o reino de Deus completo em nossos corações. É como se o inimigo tentasse ocupar os espaços em nossas vidas, nos distraindo para a real missão que temos aqui na terra. Temos que entender que existe um principado, chamamos de Jezabel, que tenta, eu posso dizer, desorganizar a nossa vida, ocupar esses espaços vazios em nossos corações para que possamos estar distraídos e não deixar que Deus reine completamente em nossos corações. Vivemos um tempo, uma batalha, eu posso dizer, uma batalha de altares em nossos corações. Eu vejo isso muito no Brasil também, batalha de altares, muitas vezes tentando desorganizar o reino de Deus em nossas igrejas, em nossas vidas, em nossos ministérios. Mas vamos falar em nossas vidas pessoais. Então, cada um de nós precisamos entender que Jezabel quer desorganizar, descabeçar, eu posso dizer assim, trazer desordem para as nossas vidas, para que a voz profética não seja real em nossos corações. Precisamos entender, queridos, que quando o apóstolo Paulo diz em Hebreus capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: o seu trono, ó Deus, é para todo sempre, o seu cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Interessante que a palavra iniquidade, essa palavra também consta em Mateus, capítulo 7, versículo 23. Apartai-vos de mim, aqueles que praticam a iniquidade. Como referimos anteriormente, a palavra iniquidade vem onion, que representa várias coisas no seu significado principal, que é a violação da lei, alguém sem lei. Em outras palavras, alguém que tem a sua própria lei ou a própria desordem. Cada um de nós precisamos entender, queridos, que Satanás quer trazer desordem para a nossa própria vida. Ele quer trazer confusão para a nossa mente, para que Deus não possa reinar em nossos corações. Davi dizia que se deleitava na lei de Jeová. A independência é exatamente a iniquidade. Quando tentamos viver a nossa própria vida sem Deus, sem ordem, sem lei, isso representa exatamente o quê? O que aconteceu no Jardim do Éden, quando Eva e Adão tentaram viver uma vida sem Deus. Isso abre espaço para o espírito de Jezabel, que tenta controlar as nossas mentes, tenta desorganizar o reino de Deus e, mais do que isso, tenta violar as leis de Deus. Caminhar em independência é caminhar no nosso próprio caminho. Em outras palavras, é deixar Deus de lado, é deixar com que Deus fique ao nosso lado. E tentamos conciliar a nossa vida com a vida de Deus, mas deixando Deus, fique desse lado. Nós não queremos completamente o seu reinado sobre as nossas vidas. E iniquidade é exatamente isso, quando vivemos em desordem, vivemos um estilo de vida em desordem, não permitindo que Deus coloque a nossa vida em ordem. O principado jezabélico, ele tem uma função, não apenas trazer desordem, tirar a voz profética, mas deixar você fora da ordem de Deus. Não apenas traz confusão, não apenas priva você, rouba você do toque de Deus, rouba você de uma ordem de Deus, mas também tira você completamente da sua, posso dizer, da sua possibilidade de você ouvir a Deus e colocar a sua vida em ordem. Usar da nossa liberdade, quer dizer, o nosso livre-arbítrio, para fazer a nossa própria lei, é um caminho de conveniência, um caminho de independência. Isso traz iniquidade para os nossos corações. O que eu quero dizer, queridos, que cada um de nós, quando vivemos a nossa própria vida independente de Deus, vamos acabar com iniquidade, vamos acabar vivendo independente de Deus e vamos acabar nos nossos próprios caminhos e abrimos espaço para que Jezabel ocupe as nossas mentes e, mais do que tudo isso, vivemos independente de Deus e sem Deus, sem permitir que Deus viva sobre nós.
ele não pode o quê? Ele não pode reinar sobre nós. E interessante, em Filipenses 2, versículo 6, diz assim: ele, substituindo, sendo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, mas se esvaziou. Querido, o processo de se esvaziar é o processo de deixar Deus colocar ordem na nossa desordem. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. No Filho de Deus, Jesus, em relação ao Pai, ele foi completamente dependente. Ele foi completamente em ordem, o alinhamento dos céus com a terra. Querido, quando nós entendemos que não podemos viver sem Deus na terra, quando nós vivemos uma vida paralela à vontade de Deus, vivemos a nossa própria vida e falamos que vivemos com Jesus, mas é uma mentira, tá? Falamos que Deus reina sobre nós, mas na prática nós tomamos as nossas próprias decisões, vivemos a nossa própria vida. Isso é independência de Deus. E mais do que isso, queridos, não apenas independência, vivemos uma confusão. É realmente literalmente uma confusão. Por quê? O espírito de Jezabel vem trazendo desordem e não conseguimos ouvir a voz de Deus, ficamos surdos espiritualmente. E mais do que surdos, vivemos independentes. E independentes, não estamos alinhados e não somos filhos submissos à vontade do Pai. João capítulo 5, de 19 a 20 diz assim: então lhes disse Jesus, em verdade vos digo que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, senão aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo, a palavra tudo é tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e as maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Queridos, o Filho de Deus, Jesus, ele viveu em completa sujeição. Não tem palavra melhor para descrever a atitude de Jesus aqui na terra. Ele viveu em sujeição à vontade do Pai. Isso significa que ele não fez absolutamente nada da sua vontade, mas somente a vontade do Pai. E viver em sujeição é viver num relacionamento íntimo com Deus, de tal forma que você tem que morrer, se esvaziar para você mesmo e deixar com que Deus reine sobre você. Aí você não permite que nenhum espírito entre na sua vida trazendo desordem, nenhum espírito de Jezabel, nenhum tipo de controle humano vai conseguir reinar sobre você, porque você vive em completa submissão à palavra de Deus. Queridos, preste atenção numa coisa: se desejamos caminhar numa unção ou numa graça apostólica, devemos permanecer em dependência, que fala de um relacionamento irrestrito com Deus. Em outras palavras, o que Deus mandar a gente fazer, nós vamos fazer. O que Deus mandar a gente pedir, o que Deus pedir de nossos corações, vamos estar com o coração rasgado, aberto e totalmente submisso a Ele. Uma das canções, Deus me deu uma canção nesses últimos dias, falando sobre ciúmes. Deus tem ciúmes do nosso coração. Ele tem ciúmes de viver e você viver para Ele, porque você é propriedade exclusiva dele. A palavra anomia, ou a palavra anomia, significa em grego, utilizadas nas escrituras, em algumas versões em português, é trazada como maldade, iniquidade ou pecado, como falamos anteriormente. Mas também é uma violação ou uma deturpação da ordem de Deus. A ideia geral dessa palavra na Bíblia faz referência a um desprezo ou uma oposição da ordem de Deus ou do Torá em hebraico. É muito simples. É como se você abandonasse, você não respeitasse. E a gente diz, a unção que você honra é a unção que você tem. Se você despreza a lei de Deus, se você despreza a ordem de Deus, isso vai acabar se tornando uma desordem na sua própria vida. Basicamente, queridos, o efeito do principado jezabélico, esse de trazer desordem na sua vida, é criar uma geração sem lei, é formar uma geração que não quer a lei de Deus, é uma geração que não consegue ouvir a voz de Deus, uma geração que vive independente de Deus, uma geração que vive na maldade, na iniquidade, completamente alheio à vontade de Deus
e a ordem de Deus, desprezando a lei de Deus. Nós sempre associamos a maldade a coisas ruins, mas quando nós somos da nossa própria lei, quando existe uma independência, quando o nosso próprio entendimento é o nosso conselho, isso também é praticar maldade e iniquidade. Quer dizer, quando nós associamos iniquidade como uma coisa ruim somente, mas em outras palavras, o que eu quero dizer é que a sua independência, a sua forma de governo sem Deus também é uma iniquidade. Em outras palavras, é viver sem cabeça, sem líder, sem governo, sem lei. E isso traz um domínio de Jezabel sobre a sua vida. A principal causa e objetivo, e eu posso dizer assim, propósito desse principado de Jezabel é levar a igreja a se mover sem ordem, se mover sem cabeça, se mover sem governo. É como se esse principado desejasse que a igreja vivesse sem visão, sem ouvir a voz de Deus, independente de Deus, gerando e trazendo um espírito de religiosidade para as pessoas. Olha, Satanás não se importa que você frequente uma igreja, vou dizer bem claro, Satanás não se importa que você sente no banco de uma igreja, assista, dê seu dízimo, volta para casa e não tenha um coração transformado. Contanto que você viva uma vida independente de Deus, frequentar uma igreja não faz de você um cristão, como diz Keith Green, da mesma forma que ir ao McDonald's não faz de você um hambúrguer. Então muitas pessoas vão à igreja, mas não fazem parte da igreja. São pessoas independentes de Deus. Interessante que a religiosidade, ela traz uma associação com o mundo, porque quando não há governo, quando não há lei, quando não há ordem, Deus não pode reinar sobre a vida das pessoas. E quando não há ordem, não há lei, há um espírito de religiosidade. E a religiosidade traz o quê? Uma associação com o mundo. Eu nunca vi tanto nos últimos dias, tanto mundanismo. Sabe o que é? A permissão de valores que antigamente eram tão preciosos na igreja e hoje estão se tornando vis. É como se leis que eram absolutas, leis da própria palavra de Deus, não estou dizendo regras, eu estou dizendo leis, eu estou dizendo princípios da palavra. Quando vivemos independente de Deus, quando temos a nossa própria vida independente de Deus, sabe o que acontece, queridos? O que acontece é que a sua vida, se você está sem Deus, você vai acabar se tornando um religioso. Você vai acabar vivendo uma vida cristã morna. E morna significa sem a função de Deus, sem a fonte de Deus. A melhor palavra é essa, sem a fonte de Deus. E isso faz com que você tenha o quê? Mundo dentro da igreja. E a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. É por isso que nos últimos dias a igreja precisa encontrar fé. Jesus disse que ele olharia para a igreja, será que ele encontraria fé no coração das pessoas? E essa fé é muito mais do que ir por uma igreja. A fé é dependência constante do coração de Deus. Eu digo para você, não abandone valores que são inegociáveis na igreja. Sabe, valores da palavra de Deus, não de uma igreja, não de uma denominação, mas da própria palavra de Deus. Não negocie esses valores. Seja uma pessoa inegociável, não amiga das coisas do mundo, mas todo mundo canta, todo mundo faz. Hoje em dia está na moda cantar canções do mundo dentro da igreja, hoje em dia está na moda você fazer coisas independente de Deus, dizer, não, mas é a geração, é a nova geração, uma nova geração, queridos, uma geração nova, independente de Deus. Uma geração mais conectada com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus. Uma geração que você alcança colocando elas dentro de uma igreja ou de um prédio, mas não alcança o coração delas. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus nos chama para uma separação, não para estarmos debaixo de um espírito jezabélico na qual você está dentro de um local, uma organização, mas vive independente de Deus. Deus te chama para viver perto dele. E com temor, porque essa geração, posso dizer, essa geração independente de Deus, ela não tem temor. Sabe o que é não ter temor? Você está na igreja, mas você tem a sua própria lei. Você dorme com quem você quer, você está no 5º casamento, você faz o que você quiser, você é jovem, você é um rapaz, não tem problema você fazer sexo com a sua namorada, não tem problema você ir para os lugares que você quiser, você tem as festas que você quiser, não há valores, não, mas eu vou na igreja. Você vai na igreja, sim, mas deixa eu te falar uma coisa, a sua amizade com Deus é completamente
posso dizer desprezível. Sabe por quê? Porque você não tem temor de Deus. Quando temos temor de Deus, você não faz qualquer coisa, você não vai a qualquer lugar, você não ouve qualquer música, você não toca em qualquer pessoa, de qualquer forma. O seu coração é puro, as suas motivações são corretas. E mais do que isso, querido, Jesus está voltando para uma igreja pura, sem rugas e sem manchas. E uma igreja que ele tem um governo sobre ela.